amados irmãos em Cristo Jesus, mais um vídeo de ministração no canal do YouTube do pastor Nilson Teixeira. Se inscrevam! Hoje eu vou trazer uma ministração para vocês e meus irmãos em Cristo Jesus. A palavra de Deus fica em Tiago, na carta de Tiago, verso... Juro que eu me perdi. Capítulo 1, verso 12. Isso mesmo. Amantíssimo Deus e Pai, pela Tua infinita misericórdia, eu trago, Senhor, aqui, que o Senhor possa descer sobre o meu entendimento, a minha capacitação das Tuas Santas Escrituras para ministrar mais uma vez para os meus irmãos em Cristo Jesus. Que a palavra que sai da minha boca não seja a minha, mas sim a Sua. Amém. Irmãos, me perdoe, eu tinha me perdido, que veio outras coisas na minha cabeça aqui, segundo a palavra que eu abri, mas Deus faz as coisas do jeito dele, não do meu. A palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 1, verso 12, diz o seguinte: os mosquitos me pegando, bem-aventurados é o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vou até repetir: bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, essa semana eu passei por alguns problemas, assim, de dificuldade, até mesmo de perturbação do inimigo. Não é porque eu sou ministro do Evangelho, eu sou pastor, que eu estou diferente das tentações do inimigo sobre a minha vida. O inimigo ele praticamente ele tenta atingir um pastor ou um ministro, uma pessoa que tem uma direção de Deus dentro da palavra de Deus, porque ele quer destruir ele de qualquer forma, de qualquer maneira, porque ele busca de todas as formas encontrar brecha, porque se ele desorientar o líder da igreja, se ele desorientar o líder eclesiástico que está na orientação, na vida espiritual daquelas pessoas, ele consegue desestabilizar muitas e muitas pessoas. Não só vai desestabilizar aquele que está ali na presença, ele vai desestabilizar muitas pessoas, porque para a visão de muitos na igreja, ele é tudo naquela igreja. E às vezes ele sendo desorientado para um lado ou para o outro, e acontece desestruturar até uma igreja inteira. Se as pessoas não tiverem uma ligação completa com Deus, ele se desvia. E aqui eu vi que as tentações acontecem constantemente na minha vida, na sua vida, porque essas tentações às vezes se torna, quando a pessoa tem uma orientação, ela está numa ligação completa de Deus, ela se torna até uma coisa, não vou dizer boa, mas uma coisa de aprendizado, de estrutura, porque quanto mais tentações, quanto mais prova você passa, eu passo, nós passamos por essa escola que nos orienta, nos capacita cada vez mais, que a gente ficamos cada vez mais sábios, nós ficamos cada vez mais preparados para aquilo que Deus quer para mim e para a sua vida. Porque, irmãos, a gente passa por um deserto, às vezes, nós achamos, porque deserto é esse que está na minha vida? Eu estou passando por dificuldade, por tribulações, por agitações na minha vida, por problemas de relacionamentos, problemas familiares, até mesmo problemas dentro da igreja, acusações e muitas outras coisas. Esse deserto, essa tribulação que nós passamos, irmãos, ela serve como aprendizado. E esse aprendizado, ele entra na nossa vida como se fosse uma flecha, porque a gente passa por isso tudo e a gente consegue passar por essa tribulação toda, a gente consegue passar por essa guerra toda, e lá na frente nós somos vitoriosos. Porque para todos aqueles que se encontram em Cristo Jesus e se tornam uma nova criatura, todas as tribulações, todo o deserto, toda a tentação, o inimigo não consegue ser vitorioso na minha vida e nem na sua vida.
As tribulações acontecem com todos, comigo, com você e com muitos. Mas essas tribulações nos aconselham, nos ajudam muito naquilo que Deus quer. Porque eu costumo dizer que tudo que a gente passa na vida é uma escola. Quando a gente tropeça num caminhar, a gente vai começar a andar com mais cautela para não tropeçar mais. Quando você vai para a praia, para o alto mar, e você as ondas te puxam, começa a te levar para o fundo, e você às vezes com um pouco conhecimento de nadar, ou mesmo que você nade, você fica com dificuldade de sair daquela correnteza, você não vai fazer mais, mas você vai fazer com mais cautela, porque você aprendeu que ali tem um risco. Você vai tentar, como os alpinistas, o escalador, quando ele escala para um local difícil, ele não verifica se todas as pontas de ancoragem, todas as pontas que ele tem que se apoiar, ele não consegue enxergar que são firmes e ele acaba escorregando. Na próxima vez que ele for escalar, que ele for seguir aquele monte, aquele morro, aquela montanha, ele vai se precaver mais, porque ele vai encontrar obstáculos ali, mas dessa vez ele observando que tudo ali pode acontecer um acidente. E aí ele vai tendo mais cautela, vai tendo mais precauções. E nessas precauções ele consegue entender que está sendo preparado, está aprendendo cada vez mais. Cada vez mais ele está aprendendo. Então todas as tribulações, o deserto. Vamos falar do deserto. A gente fala de deserto assim, as pessoas imaginam logo o deserto do Saara, areia para um lado, areia para o outro, mas é dessa forma mesmo. A gente fica num montaréu de areia e quanto mais a gente pisa, mais nós afundamos cada vez mais, afundando. E a gente, uma certa hora, uma certa feita, a gente consegue se estruturar e consegue se apoiar. E ao apoiar no meio dessa areia toda, no meio desse deserto todo, nós acabamos encontrando uma sustentação. E nessa sustentação nós começamos a olhar aonde nós temos que pisar. Porque nem todo lugar nós temos que pisar, nem todo lugar nós temos que fraquejar, nós temos que estar vigilante o tempo todo. E eu vou voltar ao texto mais uma vez aqui, dizendo aqui, meu irmão, como diz no texto: bem-aventurado é o homem que suporta toda a tentação. Porque suportando a tentação é que nessa tentação que ele passar, ele vai ser, além dele ser vitorioso, ele vai estar preparado para muitas outras, cada vez mais. Eu passo por muitas lutas na minha vida. E eu entendi, o pastor Rivaldo Marques, estou citando o nome dele aqui, o pastor Rivaldo Marques, um homem abençoado por Deus, ele conversando comigo uma vez, ele falou: irmão, nesta época nem pastor eu era, irmão, toda a tribulação que você passar, toda a guerra que você passar, confia no Senhor, porque toda essa luta você está passando, porque um dia você vai dar um exemplo de tudo isso que você está passando. Aí bem-aventurado é o homem que suporta toda a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, irmãos em Cristo Jesus, então é assim como estou dizendo aqui para vocês nessa pequena ministração. Às vezes a gente passa por essas provas, por essas lutas, e nós conseguimos entender que Deus vai nos dar sempre a vitória. Ele vai nos dar sempre a vitória. Como o pastor Rivaldo Marques, ele me orientou: irmãos, essa tribulação é para a sua vitória, que um dia você vai precisar de toda essa luta para passar todo o conhecimento que você teve dentro dessa tribulação, dessa tentação, dessa luta, dessa prova. Alguém que está necessitando ouvir uma palavra. E assim vai ser comigo e contigo também. E assim eu deixo essa pequena ministração para vocês, meus irmãos em Cristo Jesus. Que o Pai eterno, que o Espírito Santo de Deus possa estar mais próximo de ti, para poder orientar você cada vez mais com essa palavra. Como eu sempre falo, as ministrações são curtas, que eu não quero ser enfadonho com todas elas, mas que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração. Amém. Amém.